iniciar com uma pergunta básica, né? Falando um pouco aí como que vocês se conheceram, porque eu acho que isso é o início de tudo, né? Do start aí da relação e também da Copify no futuro. E como Quem que nós não começa? conhecemos? Eu não sei, sério. Na igreja, né? Acho que nós nos conhecemos na igreja. A primeira vez que eu te vi, tu tava andando na igreja que era a matriz na época de Alvorada. E aí eu tava lá no mezanino, acho que arrumando o som da igreja. Nossa, mas eu nem lembro disso. E aí só olhei a cabecinha passando assim e um dos gurizes da igreja falou: "Ah, vocês viram essa guriazinha da igreja, não sei o quê? Eu não tinha passado, não tinha reparado pra reparar em ti." E eu... Mas olha, me cuidando do mezanino da igreja. E aí a Que minha primeira isso? memória de Cieli é essa. Então eu te olhei assim... Dentro da igreja, irmão. Do mezanino do segundo nível ali, olhando e stalkeando de cima. Nem sabia disso. Sabendo agora. É verdade. E... Mas ali a gente nunca chegou a se falar, eu acho, né? Só troca de olhares. Eu não troquei olhar, não. Sabia quem era. E aí o meu primo gostava da Cieli, e aí eu fui fazer os lados na época e não rolou pra ele, mas rolou pra mim. E aí tá... E aí ficou. Resumidamente é isso daí. Essa é a história? Daí Sim. vocês Mais se ou juntaram. menos. A gente, sei lá, acho que a gente foi se conhecer bem um tempo depois numa congregação que a gente frequentava, que não era a igreja sede. E lá que a gente meio que participava do grupo de jovens junto, e aí acho que foi se conhecendo mais. Acho que foi nessa época. Tá, e nessa época, o que que vocês faziam? O que que tu, Cieli, fazia? O que que o Lucas fazia? O que Nessa que foi época, a relação de vocês? O que que juntou vocês? nessa época eu era estagiária, trabalhava de vendedora no Boticário. Acho que antes, tu começou depois. Não. Não? Trabalhava como vendedora no Boticário e o Lucas trabalhava no aviário. Ah, não A viu? gente tem 2 episódios gravados já, então a gente no futuro vocês vão ver um pouco dessa história, mas eu acho que o que mais nos uniu, Fernando, que talvez tenha sido a pergunta, acho que foi mesmo o ministério mesmo, porque a gente era, né, hoje a gente não é mais tanto, mas a gente era muito ativo na igreja, né? Eu pregava, eu liderava os jovens por um tempo. A gente fazia bastante ação social junto, de ir na rua entregar marmita e... Uhum. Eu legal. acho que a gente foi se conhecendo mais assim. Show. E aí acho que no ministério a gente foi onde a gente se aproximou bastante, assim. Então, A ali gente, vocês- a gente orou por um tempo antes de namorar, né? A partir daí começou uma relação, então. Show. Uhum. E onde é que foi o início, assim, da tua entrada? Depois dessa relação de vocês começaram a namorar e tudo mais. Então teve um momento em que o Lucas saiu de onde ele estava antes, que trabalhava numa aviária, né? Uhum. E entrou no mundo do marketing. Como é que começou esse início no marketing, assim? O começo no marketing se deu por causa da igreja também. Né? Na verdade, eu não lembro se eu comecei a cuidar primeiro da comunicação da igreja e depois do meu blog, que eu fiz em 2008, eu comecei um blog. Eu acho que primeiro o teu blog tu começou. Que era o Cristão Praticante. E aí eu fiz um blog, canal no YouTube. O blog não existe mais. Existe, se botar no Instagram, botar no Google vai aparecer. Instagram, tudo é Instagram agora. Se botar no Google vai aparecer. E aí eu trabalhei em 2008 nesse blog, eu tinha um canal no YouTube, era no Blogspot, né? Era o Blogspot, era cristão-praticante.blogspot.com, coisa assim. E aí a gente fez o YouTube, tinha o Orkut, daí o Orkut chegou a lotar uma comunidade, eu acho, mas logo na sequência, em 2011, a gente migrou pro Facebook, quando ele popularizou. Lá no Facebook a gente chegou a bater, acho que uns 50 mil curtidores na época. Que era bastante. Era o tempo do dedãozinho pra cima, não do coração, que nem é hoje. E o blog chegou a bater uns 300 mil acessos, assim, coisa parecida assim, acho que no tempo vitalício dele, que não é muita coisa. Mas que lá eu fui praticando, depois eu peguei a comunicação da igreja pra fazer. Então, por um tempo na igreja eu tocava a comunicação, o evangelismo, os jovens eu não tocava, assim, eu acho que eu nunca cheguei a tocar os jovens. Não. Teve uma banda. Uma banda na igreja Uma também. banda na igreja. E tu cantava assim? A Célia Não, cantava. não. A Não, Célia já na cantou, tua né? banda, não. Não é banda, mas já Não é banda. cantava na igreja. Cantava na igreja, já cantei. A Célia canta tudo bem. Uhum. E aí teve essa experiência que me possibilitou fazer a migração de carreira, assim. Então eu saí do aviário porque eu tinha já esse trabalho. Uma mudança bem radical, né? Exatamente. E aí essa mudança que me deu experiência para poder ir para trocar de carreira, assim, realmente migrar. E logo depois que eu saí do aviário, eu fiquei um tempo, assim, vagabundeando um pouco.
Eu acho que, É, na não verdade, o Lucas, ele tava no aviário, mas todo mundo falava pra ele, tu tem um dom pra fazer isso, eu acho que tu faz isso muito bem, essa área de comunicação acho que é pra ti, publicidade e tal. Uhum. E eu acho que ele nem se ligava, mas eu acho que de tanto o pessoal falar, ele, eu acho É. que é verdade, eu acho que faz sentido. Pra ser justo, eu me lembro da Amanda. A Amanda falou, A Amanda fala isso, a Amanda Oliveira, que era da igreja, ela falou que eu não sabia o que eu ia fazer. Ele estava comentando com os amigos, eu falei, eu acho que o que mais tem a ver contigo é fazer comunicação ou publicidade. E aí eu me lembro de nitidamente ter falado com a minha mãe que eu ia sair do aviário e ia cursar publicidade. Não na faculdade, ia cursar um ensino técnico primeiro. E aí eu lembro dela perguntar, né? Lucas, isso aí dá dinheiro mesmo ou não? A pergunta de A mãe, pergunta é- né? Porque ela nem falou assim, cobrando, ela falou mais no sentido, filho, eu não sei se isso dá tanto... Não Se sei é um futuro, assim, não né? sei se dá tanto dinheiro assim, mas se é o que tu quer fazer, pode fazer. Até porque não tava tão em alta assim na época, né, que tu iniciou. Mas... Tão em evidência assim como hoje tá, né? Não sei. Eu acho que era bem... Não tinha Instagram, redes sociais era uma coisa bem mais em baixa. Mas até hoje, se tu for pegar assim, a carreira de publicidade, se o cara fizer empreender, tem mas não sei se hoje, se for pegar o teto de salário de agência, como eu tava naquela época, se a pessoa não se destaca, ela fica numa mediana. E naquela época era pior ainda, né? E aí... Mas rapidamente, eu fui crescendo assim na carreira. Show. Nesse meio tempo aí, antes da criação da Copify, tu teve algumas experiências em algumas agências, empresas, e atuou dentro da área de publicidade, de copy. Fala um pouco assim da tua experiência nessa jornada aí. Na experiência de agência, ter essa experiência com a igreja, eu acho que a igreja, né, assim, eu acho que foi muito... Foi um portfólio também, o Lucas sempre colocava ali que ele cuidava das mídias da igreja, enfim, que ele tinha um blog também, o blog sempre foi uma boa coisa foi assim um pro diferencial, currículo. assim, Um porque diferencial era pro currículo. resultado, né? É. Era como se fosse um case, assim, hoje em dia. Tu já tinha números para apresentar, para conseguir como novas se oportunidades. fosse um perfil hoje de 50 mil seguidores. Se for botar, assim, um pelo outro, como se fosse um perfil hoje de 50 mil seguidores que eu fiz lá em 2008, 2010. Na verdade, o blog veio antes, né? E depois vem o Facebook, comecei a fazer post mesmo. Mas acho que toda essa experiência me ajudou a formar a Copify, assim, sabe? Como eu até acho que os valores da Copify hoje vêm muito disso, assim, um honra em jogo, né? De dar importância às coisas, de ser muito humano, de servir as pessoas e tal. Acho que isso veio muito, assim, acho que tem uma herança, assim, do nosso... Acho que do ministério, assim. Então, eu vejo um pouco da Copify hoje como o nosso ministério, talvez. Nosso jeito de servir a Deus e as pessoas. Que legal. Ai, que lindo, por isso gente. a honra em jogo, né? Sempre dá o melhor de si para fazer acontecer. A honra em jogo é o nosso lema, né? E é uma coisa que não é por dinheiro, sabe? Pelas pessoas, mas também quando bota a nossa honra, é tipo assim, a gente se comprometeu com uma coisa e esse compromisso, esse fio do bigode, isso é uma coisa que é mais importante do que uma recompensa, do que um contrato e tal. Então, desde o tempo de agência, que a gente abriu a nossa própria agência depois, mais pra frente, a gente nunca andou com um contrato debaixo do braço, assim. Ou o aluno contratou X, o aluno na Copify, tem um ou outro que às vezes reclama de uma coisinha aqui ou outra ali, mas de cada 1000 pessoas tem 2, 3. Mas quando acontece, a gente não olha assim, eu te vendi X. Né? A gente vê o que tu não curtiu, isso aqui. E a gente dá coisas a mais e tal. Porque a gente não... Nessas parcerias com o aluno, parceria de agência agora que tu tá presenciando, parceria em tudo, a gente sempre entregou muito, muito a mais, assim, sabe? Acho que até a nossa falha um pouco é exagerar nessa entrega, né? Assim, de realmente entregar, E nem sempre a pessoa muito fica a mais. satisfeita, né? Mesmo recebendo o máximo possível, às vezes acaba tendo satisfação. Né? E a gente tá agora entendendo aonde que o nosso Instagram, até onde que vai o nosso Insta, entregava muita coisa no Insta, agora tá entregando um pouco menos, fazendo um pouco mais de mistério aqui, um pouco mais ali. Também para ter energia para botar em outras coisas também, né? Mas é isso aí. Então, acho que eu vejo bastante a igreja do nossa formação, né? Sim. Mas eu acho que da trajetória, sim, o Lucas, ele começou o técnico lá, né? E em seguida, acho que já estava estudando, já pegou numa agência, né? Uhum. Já pegou ele em seguida numa...
Mas pra ti Ótimos. foi mais fácil porque tu já tinha uma criação antes de Já. um portfólio que já tinha um movimento, entendeu? Um tráfego ali de Eu pessoas. tinha uma pastinha que eu imprimia os panfletos dos eventos da igreja. Que legal. As Era o artes. portfólio As impresso. artes, as artes os que eu flyers, fazia. os flyers. Tinha as propagandinhas. E aí... Então facilitou muito. Eu não fiz assim muita entrevista quando eu tava É que as pessoas vê, quando tu demonstra o teu esforço ali em fazer, nem que seja o básico que tu fazia bem feito, Uhum. uma pessoa que fecha uma parceria contigo nota isso, né? Porque é muito difícil hoje tu achar alguém no mercado que, desde ali do início, desde mais jovem, se dedicou a fazer aquilo bem feito. Né? Então as pessoas gostavam de fechar parcerias contigo provavelmente por causa disso, porque tu fazia o básico bem feito, entendeu? Se pegar hoje um profissional olhando, não vai achar bem feito. Mas... Mas para um estagiário, mas a gente sempre aplicou antes de aprender, antes de estar bom, assim. Sim. Então, eu não sabia escrever quando comecei o blog. Se pegar meus primeiros textos, vão ver um monte de... Sabe quando tu escreve meio MSN, assim? Ao invés de botar acento, tu bota... tem acento no na. N-A, acento. Eu boto com H no final, sabe? assim, não. Na 1, sabe? Não. Era um texto todo... Mas eu escrevia como eu falava já. Né? E eu acho que isso aí já diferenciou um pouco o texto na época. E chegou a ter time que trabalhava no blog do Brasil todo. E o blog foi assim, pelo menos na comunidade local, ele tinha um impacto, assim, as pessoas liam. Tinha um cara que era o Eliezer. Né? Se o Eliezer estiver vendo esse podcast, vamos mandar um salve. Lembra do Eliezer? Lembro. Ele imprimia os meus artigos de blog. E estudava eles. E eu, caraca, um cara na comunidade ali, massa. imprimia os artigos, estudava. E, eu lia um monte a Bíblia e era Cristão Praticante o nome do podcast, do blog. Né? Hoje seria um podcast esse blog. Mas seria um perfil no Instagram e um podcast. Mas a parte de ser prático, até pouquíssimo tempo atrás, a Copify se propunha a ser 100% prática. Né? De ser muito, muito prático, muito prático. E então acho que é uma palavra que nos acompanhou desde o começo, assim.